Irmãos, a paz do Senhor, queria compartilhar uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no livro de João, Evangelho de João, capítulo 21, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do verso 3. Diz assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Diz-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. E lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhaste. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a palavra do Senhor no capítulo 21 do Evangelho de João, que diz como título: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto ao mar de Tiberíade. Então nós vemos aqui logo no início, logo no versículo 3, no início da nossa leitura, que diz que quando Simão Pedro, ele falou com os amigos dele, os colegas que ali estavam, ele disse: Vou pescar. E todos também falaram: Nós também vamos contigo. E a palavra diz que foram e subiram logo para o barco, mas ao final do versículo 3 diz: E naquela noite nada apanharam. Aqui já começa a entrar uma porção do mistério do Senhor, que na verdade cabe ao homem planos e projetos, mas o cumprir, o acontecimento, o concretizar, isso não está no poder do homem, não está na mão do homem, não está na autonomia do homem. Por isso que quando a palavra diz que Pedro, Simão, ele teve o desejo de ir pescar, e chamou os outros, também disseram que sim, que iriam com ele, e foram e trabalharam aquela noite inteira. Fecha dizendo que logo ao amanhecer nada haviam pego, nem um peixe. Não havia mantimento. Eles trabalharam a noite inteira. Ficou pensando na dificuldade, na luta que teve aquela noite inteira. O vento, as pancadas das ondas no barco, o frio, a fome, o sono, o cansaço, a insistência deles ali. Então fico pensando o quão difícil que é trabalhar uma jornada inteira e chegar no final não ter produzido nada. Não por incompetência. Se esforçaram, com certeza, trabalharam, buscaram, lançaram as redes, puxavam, sempre vazia. Fico pensando na cara, na decepção de cada vez que eles lançavam a rede e não puxavam nada, nos momentos ali, conversando, quanta tristeza compartilhada de um com o outro por não pescar nada, não ter conseguido nada, entendeu? É interessante a gente analisar, olhando por esse ponto, que não adianta a gente fazer os nossos planos, nossos projetos, se nós não estivermos incluindo a presença do Senhor. Se tudo que nós formos fazer não for de acordo com a vontade do Senhor. O servo do Senhor, ele vive com base galgado na palavra. A base dele, do servo do Senhor, é a palavra. Então nós necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. O Senhor precisa nos mostrar a direção. O Senhor precisa nos
direcionar, nos dar o nosso norte, para que nós possamos saber aonde pisar, aonde ir, a que velocidade, com quem falar, entendeu? Então, esse é um dos pontos assim muito interessante já nesse início. E para não demorar muito, vamos continuar. No versículo 4 diz que, e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aí aqui, amados, nós já podemos ver a dificuldade do homem quando ele está envolvido, né, em si próprio, quando ele está olhando só para ele. Ele aqui retrata a vida nossa no dia a dia. A gente se envolve com as nossas dificuldades, as nossas lutas, tudo aquilo que se levanta para atrapalhar a nossa caminhada, tudo aquilo que é obstáculo, e nós nos deparamos só olhando para aquela dificuldade, para aquele momento que estamos vivendo. Então ali com os discípulos, a palavra ela é perfeita, ela deixa claro que os discípulos, eles foram chamados e aceitaram o chamado. Assim como nós também fomos chamados e nós aceitamos. Mas as dificuldades que eles tiveram são as mesmas que nós encontramos. Não mudou. O mundo lá fora, ele muda. Deus é o mesmo. Deus ele agiu na vida daqueles homens. Jesus estava com eles, mas Jesus também está conosco. Deus não mudou. Jesus não mudou. O projeto é o mesmo. Resgate da alma do homem. Então, amados, aqui a gente já vê no versículo 4 que eles não conheceram Jesus porque estavam fadigados, cansados, já tinham levado uma surra, uma coça no decorrente da noite, que trabalharam e não pescaram nada. E Jesus se apresentou, conforme diz o texto, e eles não conheceram. Eles estavam desfocados, eles não estavam vigilantes, eles não estavam observando a palavra, tudo aquilo que eles já tinham aprendido. Eles eram discípulos. No versículo 5 diz, e Jesus disse-lhes, filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam, não. Amados, o homem, quando ele não observa a palavra, quando ele não olha para Jesus, ele não tem nada para apresentar diante do Senhor. O que Jesus está perguntando a eles, sim, era se eles tinham peixe, se eles tinham pego, para poder eles se alimentarem ali naquele momento, se assentarem à mesa com o Senhor. Então eles tinham que apresentar aquilo que eles foram fazer. Eles eram pescadores, eles tinham que ter trago peixes em suas redes. Jesus perguntou, tem peixe? Pescaram? Trabalharam? Tem algo para comer? Para que a gente possa assar aqui peixe? Amados, é interessante que quando o homem ele está fora do Senhor, ele não está observando, é isso que acontece. O Senhor olha para nós e pergunta, o que tendes? Difícil pescador de almas, de homens. Esse é o convite que o Senhor nos fez. E nós nos apresentamos muitas vezes diante dele sem o fruto do nosso trabalho. O nosso trabalho é pescar almas. E nós nos apresentamos diante do Senhor em cada culto, na igreja, ali com os irmãos, no lar, nas nossas orações em casa, no nosso quarto. Então nós nos apresentamos assim, vazios, sem fruto, sem o peixe pescado por nossas redes espirituais. Nós temos a palavra, nós temos a nossa vida diante do Senhor, mas nós não estamos trabalhando conforme a vontade do Senhor, nós não estamos trabalhando conforme o querer do Senhor para nos apresentarmos diante dele, com os nossos frutos, com as almas resgatadas. Entende, amados? Então nós vamos continuar no versículo 6 agora. E ele lhes disse, Jesus disse, lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Amados,
eu acabei de falar, a vida fora do Senhor, na não observância da palavra, acarreta somente em decepção. Se nós não observarmos o Senhor e observarmos a circunstância em que nós estamos vivendo a cada dia, a dificuldade que se levanta, nós não vamos produzir, nós não vamos ter frutos, nós não vamos apresentar almas resgatadas diante do Senhor como fruto do nosso trabalho. Não vai existir. Só que aqui no versículo 6 diz que Jesus deu uma ordem, lançar a rede para a banda direita do barco. E o versículo ele encerra dizendo que quando lançaram, já não podiam tirar pela multidão de peixes. É isso que nós temos que entender. Naquele momento ali, por mais que eles não reconheceram Jesus, estavam desapercebidos, que isso é uma característica do homem, por mais que isso tivesse acontecido, eles naquele momento, eles passaram a observar, eles passaram a obedecer. E quando eles obedeceram, mesmo sem saber o que iria acontecer, eles tiveram êxito, eles puderam progredir. A palavra diz que não conseguiram puxar as redes de tantos peixes, de tanta bênção. Em uma palavra espiritual para dizer, são almas resgatadas quando nós observamos a palavra, quando nós obedecemos à vontade do Senhor em nossas vidas. São almas resgatadas. A palavra diz que eram tantos peixes que eles não conseguiam puxar. Então é isso que vai acontecer na nossa vida, é tanta alma que a gente vai conseguir resgatar para o Senhor, quando nós observarmos o Senhor, mesmo em meio à dificuldade, quando nós decidimos em nossos corações, no fundo de nossa alma, obedecer ao Senhor. São muitos peixes, amados. São muitas bênçãos, almas vindo para o Senhor, reconhecendo o poder, a grandeza, reconhecendo o sacrifício, frutos, amados, do nosso trabalho, fruto daquilo que um dia nós assumimos diante do Senhor, de ser pescadores de almas. Amados, a palavra do Senhor é perfeita, ela é maravilhosa, ela restaura, ela dignifica, ela nos traz paz. E assim continua o texto dizendo no versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Amado, o versículo 7, agora ele é revelador. Mais uma vez, a palavra do Senhor ela é perfeita. Então no versículo 7 aqui diz que eles entenderam, eles descobriram, eles conseguiram, como diz no ditado popular, cair a ficha, que aquele que estava diante deles era o Senhor dos senhores, aquele que morreu e ressuscitou. Então, quando eles entenderam que quem estava ali era o Senhor, a palavra diz que Simão Pedro, ele se cobriu, ele se cingiu com a túnica, porque a palavra diz que ele estava nu e lançou-se ao mar. Amados, a importância dessa parte é relatar que nós, diante do Senhor, nós, quando estamos desapercebidos, nós, diante do Senhor, somos como homens nus. A nossa nudez, o nosso pecado, o Senhor vê. Nós estamos despidos diante do Senhor. Então, essa palavra, quando diz que Simão Pedro ele se cingiu com a túnica porque estava nu, ele sentiu vergonha. Amados, lá no Jardim do Éden, quando Adão ouviu a voz do Senhor, a palavra diz que ele se escondeu, porque estava nu, e ele sentiu vergonha. Amados, a nudez retrata o pecado, ela fala do pecado. O pecado na vida do homem nos faz sentirmos nus, nos faz sentirmos vergonha, mas o pecado só entra com a desobediência, a falta de observar. Amados, que essa palavra ela possa ter eficácia em nossas vidas e nos trazer para a presença do Senhor, nos fazer olhar para dentro de nós mesmos e nos arrepender e colocarmos em um estado de observância, num estado de obediência para fazermos a vontade do Senhor. E nós vamos continuar agora lendo o versículo 8 que diz, e os outros discípulos foram com o barco
porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Versículo 9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. Amados, no versículo 9 diz que quando eles desceram, o que tinha ali, eles viram brasas, um peixe posto em cima de um pão. Assando o pão e o peixe. Pão e peixe, o alimento. Quem tinha preparado era Jesus. Jesus, ele prepara esse banquete para nos receber. Aqueles discípulos, aqueles homens, eles estavam vindo do mar do trabalho, cansados, com fome, e Jesus estava do outro lado esperando, com alimento para nutrir. Entende, amados, a profundeza dessa palavra? Que isso retrata apontando para a eternidade, o dia glorioso onde que nós estaremos vindo da batalha, cansados, com fome, abatidos, e nós estaremos na presença do Senhor, onde que a nossa fome ela será saciada, não haverá sede, e a palavra diz mais que toda lágrima Ele do nosso rosto enxugará. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E nós vamos continuar lendo no versículo 10, e disse-lhe Jesus, trazei dos peixes que agora apanhastes. Versículo 11, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Amados, a bênção do Senhor é assim. Não cabe a nós entendermos como que Ele faz. Nós temos que aceitar que Ele é o Todo-Poderoso e que quando Ele está na direção do nosso barco, na direção da nossa vida, é vitória. A nossa rede vai se encher e mais, vai se encher ao ponto de não entendermos que aquela rede vai suportar e não vai se romper, porque é a bênção do Senhor na nossa vida. O que o Senhor permite na nossa vida, nós podemos suportar, seja dificuldades, reprovação, ou a bênção. Talvez a gente está passando por um momento difícil em que nós achamos que não vamos passar, não vamos suportar, mas se o Senhor permitiu, é que você é capaz. Muitas pessoas acham que não são capazes e desistem no meio do caminho, mas se o Senhor permitiu, se você está diante do Senhor, tenha certeza que Ele está com você, tenha certeza que você vai ser vencedor, vai ser mais que vencedor, tenha certeza de que se Ele permitiu, é porque você pode passar, e que você vai passar se continuar olhando para Ele, se continuar buscando a presença dEle, observando a palavra, observando os sinais que estamos vivendo nos nossos últimos dias. Amados, e se isso também for bênção do Senhor, tenha certeza de que você pode abraçar essa bênção e adquiri-la na sua vida, mas tenha certeza que é muita bênção, são chuvas de bênção, a rede parece que vai estourar, mas não vai. Porque se o Senhor mandou para você, você pode, é sua. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu queria encerrar e que o nome do Senhor possa ser engrandecido e que nós possamos observar sua palavra em obediência, fazendo assim a vontade dEle, para a honra e glória somente do nome dEle. A todos a paz do Senhor.